Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Principado Figueiredo. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Voltamos a conversar ao vivo. Hoje é quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 e trago novamente o Economia Fácil, a versão reduzida, durante a transmissão do Boletim Censura Livre, para a gente conversar os destaques do noticiário econômico do dia, tentando traduzi-los à linguagem do trabalhador e da trabalhadora, e principalmente tentando analisar a matéria e o fato pela perspectiva dos trabalhadores e das trabalhadoras. Antônio, como sempre, a gente pede aos nossos ouvintes para clicar o curtir na live e no vídeo do YouTube e mandar perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, deixar uma mensagem nas redes sociais, mandar pelo WhatsApp e, é claro, pelo e-mail economiafácil@gmail.com. Antônio, é contigo. Vamos aqui ao destaque do quadro Economia Fácil, versão reduzida do nosso amigo economista Almir Cesar Filho, nesta quarta-feira, dia 5 de dezembro de 2019. IBGE revisará a balança após suspeita de maquiagem, após Financial Times levantar dúvidas a respeito dos dados das exportações. Por favor, Almir. Antônio, a gente tem que recapitular que ontem, no boletim Censura Livre de ontem, quarta-feira, 4 de dezembro, surgiu essa pergunta sobre uma notícia que era o questionamento, uma matéria publicada na terça-feira pelo jornal britânico Financial Times, que é o baluarte da imprensa de notícias econômicas, e é um jornal extremamente ligado às altas finanças europeias e com viés bem liberal. Não é um jornal social-democrata, de esquerda, nem próximo disso, né? Porque a social-democracia também atualmente não dá nem para dizer que é de esquerda. E o Financial Times levantou dúvidas a respeito dos dados referentes às exportações brasileiras. A matéria gerou uma repercussão, um bafafá, porque ela batia de frente com a notícia de crescimento da economia divulgado pelo Ministério da Economia e que tinha tido uma repercussão, um eco bem forte na imprensa, que está catando notícias positivas do cenário econômico para legitimar a política econômica de Paulo Guedes e a equipe econômica do governo Jair Bolsonaro, que vem implementando as reformas neoliberais, especialmente a reforma da Previdência. E havia toda uma perspectiva anunciada por esses setores que, fazendo a reforma da Previdência, apenas fazendo, a confiança na economia voltaria, os empresários voltariam a investir e a economia voltaria a crescer. E a gente não vê isso. Então, o excesso de notícias negativas estava justamente pondo em dúvida, de maneira forte, todo esse discurso. E aí, de uma hora para outra, o governo pinça essa notícia de crescimento econômico e, entre os dados positivos, mesmo que não o principal, ele colocou a questão da exportação. Só que as exportações vêm, nos últimos meses, caindo bastante. Então, o Financial Times questionou todos os dados da economia, mas se centrou na crítica e nos dados de exportação. Esse questionamento abalou um pouco o otimismo que estava rodando, não totalmente, mas abalou, porque colocou em xeque a credibilidade das divulgações de dados econômicos, ao ponto do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, dizer que a revisão em tão pouco tempo gera, no mínimo, insegurança.
Por que revisão em tão pouco tempo? Eu vou explicar, né? O Instituto, o IBGE, anunciou ontem, divulgou uma nota técnica, ontem comunicando que será feita uma revisão nos resultados do terceiro trimestre de 2019, isso depois de todas as matérias negativas em torno do artigo do Financial Times. O Instituto destacou, porém, que as estimativas levam em consideração uma série de dados e que a revisão, por conta dos novos números do comércio externo, não devem gerar grandes alterações no que foi apurado até então. Então vamos lá, a reportagem do Financial Times lança suspeita de que os números podem ter sido maquiados pelo Ministério da Economia do Brasil. A publicação menciona ainda incompetência na divulgação desses números e diz que analistas se perguntam se ainda devem confiar na segurança das estatísticas brasileiras. Na quinta-feira da semana passada, a Secretaria de Comércio Exterior, a Prefex do Ministério da Economia, pesquisou para cima as exportações acumuladas até a quarta semana de novembro, que teriam contabilizado 13,5 bilhões de dólares. Na semana anterior, as vendas para o exterior teriam somado 9,7 bilhões de dólares. Até mesmo parlamentares, especialmente da oposição, criticaram o ministro da Economia, Paulo Guedes, após as suspeitas levantadas pelo jornal britânico. Nós sabemos, gente, que a transparência e verdade, como destacam os parlamentares da oposição, não importam muito para esse governo. Eu sou muito comum com essa tese. Né? Então, vários momentos, o governo lança à luz de falsas narrativas ou mesmo de indução de fato. Ainda assim, a suspeita levantada pelo Financial Times de que as informações da atividade econômica brasileira são manipuladas é algo muito grave, surpreende e devem ser apuradas e, se for o caso, revisadas imediatamente. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, como eu já disse, afirmou na Folha de São Paulo que a revisão dos números da balança comercial gera no mínimo insegurança. Ele, inclusive, afirmou que não estaria discutindo o mérito pode até estar certo. O problema é que uma decisão no final de setembro e uma decisão no início de dezembro estão muito perto uma da outra para fazer uma revisão. Então, ela gera, no mínimo, uma desconfiança e uma insegurança. Tá? Então, vou tentar explicar em outras palavras. O que o governo fez, ele anunciou o dado de comércio exterior e poucas semanas depois ele revisou esse dado de uma maneira muito estranha. De repente, sem discutir que houve uma alteração metodológica ou se houve um problema na hora de apurar. É isso que o Financial Times está questionando. Então, ele questiona porque, provavelmente, há interesses escusos na hora de revisar o dado para poder reforçar o número para cima de crescimento da economia brasileira. E mais, como há interesses da equipe econômica, essa equipe econômica não é formada por técnicos, mas sim por executivos de bancos e banqueiros, né, ou mesmo gente que opera em corretoras financeiras, eles teriam interesses na divulgação positiva dos dados, não só para legitimar a política econômica, mas também para especular na Bolsa. Então, depois da divulgação do Brasil, os dados positivos de crescimento econômico, supostamente teriam surpreendido que teríamos crescido no terceiro trimestre mais do que esperado, né, quebrando o clima depressivo, né, inclusive psicológico, né, de desalento
com os dados do PIB, né, depois dessa divulgação, a Bolsa de Valores de São Paulo, que vinha passando por um mês de turbulências e oscilações, encerrou acima de uns 110 mil pontos pela primeira vez na história. O índice Bovespa, da B3, que é a empresa que administra a Bolsa de São Paulo, fechou esta quarta-feira aos 110.063 pontos, com alta de 1,02%. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia vendido a R$ 4,202, com queda de 0,004 centavos de real, uma queda de menos 0,09%. Então, parecia que o Financial Times chama a atenção que a divulgação do dado positivo, inflado, atendia o interesse de acalmar o mercado financeiro, acalmar o dólar que não vinha cedendo, estava numa trajetória altista, na qual não vem reagindo, mesmo a venda de dólar por parte do Banco Central. Então, acalma o mercado financeiro, essa divulgação positiva de crescimento da economia, né? E, ao mesmo tempo, serviu até mesmo para especular na Bolsa. Então, o Financial Times questionou veemente, gerando todo esse burburinho, mas apesar desse burburinho não se manifestou na Bolsa. Talvez se manifeste hoje, o pregão abre daqui a pouco, daqui a 15 minutos, e aí a gente pode ver se repercutiu. Mas também há uma operação de abafa, não à toa que o IBGE já saiu respondendo que vai revisar os números, né, vai analisar os números para ver se precisa de revisão ou não. E o próprio Rodrigo Maia, que é a grande figura política do mercado financeiro, fora do governo, e principal parceiro na articulação para aprovar as reformas neoliberais do governo, também saiu nessa operação de abaixo, né? Mas eu queria destacar, Antônio, para encerrar, dois aspectos relevantes. O primeiro, o mercado internacional, os atores econômicos, o grande capital internacional, vem com muita cautela ou mesmo desconfiança do governo Bolsonaro. Eles têm acordo com as reformas de Bolsonaro, estimulam, incentivam, mas vem com cautela, com precaução mesmo. Bolsonaro diferente do grande capital brasileiro, que apoia, incentiva e quer ganhar muito dinheiro, mesmo que rápido com o governo, né? Mesmo que eles não acreditem que as reformas estruturais neoliberais que o Bolsonaro aplica vai melhorar a economia brasileira, né, de maneira profunda e permanente, eles entendem que, pelo menos nesse momento, dá para ganhar muito dinheiro, se não é no mercado real, na produção real de bens e serviços, pelo menos no mundo das finanças, né? Na especulação financeira, né? No mercado financeiro de maneira geral. Então, essa cautela, voltando, a cautela internacional se manifesta, inclusive, na imprensa, na diferença entre a postura da imprensa internacional e da imprensa brasileira. A imprensa brasileira pode até criticar o Bolsonaro no campo dos direitos humanos, na política de assistência, na política cultural, etc. Mas no campo econômico é totalmente blindado, não faz nenhum tipo de crítica, não é nenhum tipo de crítica. Só criticou agora o governo porque o mais importante jornal de finanças internacionais criticou. Então, eles têm que dar alguma repercussão aqui, né? Agora, a imprensa internacional tem muitas dúvidas com relação ao governo Bolsonaro. E uma das principais é a eficácia da própria política neoliberal, que no mundo todo já passa por questionamentos profundos, né? O mundo, tanto antes da crise internacional iniciada em 2008, coloca, inclusive, como culpada a política neoliberal, e quando ela, após a crise de 2008,
segue sendo aplicada pelos governos, há questionamentos, né? Óbvio, não é uma rejeição total e completa à política liberal, principalmente pelo grande capital e pelos jornais que estão ligados a ela. Mas, com certeza, é um forte questionamento da eficácia, da eficiência dessas políticas. E se mesmo elas, muito pelo contrário, e elas são geradoras da crise à medida que elas retiram dinheiro do trabalhador e da trabalhadora e só visam a lucratividade das empresas. No caso brasileiro, nós já vimos explicando nos últimos meses, aqui com o nosso programa, que a política neoliberal só visa retomar a taxa de lucro, recompor, ampliar a taxa de lucro, reduzindo os custos do capital, e especialmente o custo ligado à mão de obra. Só que ao reduzir o custo da mão de obra, você reduz a renda do trabalhador e da trabalhadora. Você, inclusive, precariza as relações de trabalho, empurra o trabalhador à informalidade ou ao subemprego. O resultado disso é a queda no consumo e no faturamento das empresas, como consequência. E logo do próprio lucro. Mas isso afeta principalmente o quê? A média, a pequena, a microempresa, a empresa familiar. A grande empresa geralmente trabalha com bens e serviços que não tem variação na demanda, né? A gente chama que são bens inelásticos. Então, a variação na demanda pelo bem e serviço, tanto para cima quanto para baixo, não impacta no faturamento da empresa, né? Então, o grande capital, no mercado, inclusive, o grande capital financeiro, não tem impacto negativo, é só impacto positivo com as reformas. Por isso eles defendem. É o único e pequeno empresário que apoia esse tipo. Ele é enganado pela política econômica e pela grande empresa. Ele deveria estar ao lado do trabalhador assalariado, né, do camponês, do trabalhador mais humilde, para que a gente pudesse mudar a política econômica. E mudar a política econômica, a gente, é derrotar o governo Bolsonaro. E por fim, mesmo, né, eu acho que já falamos muito, vamos estourar o tempo. O governo anunciou os dados positivos da economia, inclusive por setor, né? O grande questionamento é o setor externo, que vem tendo uma queda nas exportações. A política comercial do Bolsonaro vem sendo muito equivocada, já há meses, não só eu, mas também até setores de capital questionam, conduzem, essa aliança automática com Trump, ao invés de estar melhorando a nossa economia, só está prejudicando. O maior exemplo agora é a sobretaxa de produtos brasileiros, né, que o governo Bolsonaro vinha prometendo uma relação íntima com Trump e que seria benéfica, e até agora a gente só vê, né, o Brasil sair dos serviços especiais da OMS, o Brasil passar a ter uma relação mais complicada com os BRICS e com o próprio Mercosul. Isso tudo vem prejudicando do ponto de vista comercial, ao invés de beneficiar. E a única coisa que ampliou as exportações, e na verdade está prejudicando internamente a economia, é a venda de carne. Então mostra ver como é equivocada a política de exportações. Então é preciso analisar a fundo o que aconteceu e por que o dado foi positivo para além do número do setor externo. Nós dissemos aqui ontem, nesse mesmo quadro, eu sugiro aos nossos ouvintes voltar lá na nossa página no Facebook ou no YouTube e assistir de novo, né, nosso bate-papo, que eu explico que só foi em 2 setores, e isso muito localizado, né? Tem uma melhoria na indústria, mas muito pequena, que não compensa toda a queda ao longo dos meses anteriores, dos anos anteriores, né? Também houve uma leve alta na construção civil. A gente explica o porquê, ao que não se sustenta, não é à toa que o dado hoje é de queda nas vendas de imóveis, por exemplo, no Rio de Janeiro, tá? Que é um dos maiores setores imobiliários do país,
e a alta no consumo, uma pequena alta no consumo. E isso se deve muito ao quê? Ao consumo represado nos últimos meses e principalmente a liberação do FGTS, né, daqueles R$500 do FGTS, que acabou sendo, em alguma medida, canalizado tanto para limpar crédito, né, as pessoas usaram para limpar dívidas, para voltar a consumir, como também o próprio consumo. Só que isso é um ponto no tempo, não garante um crescimento de longo prazo estruturado na economia. Então, muito provavelmente, apesar de toda a borbulha, de toda a exaltação, de toda a alegria do governo, isso não se sustenta no longo prazo. Então, é preciso, no fundo, derrotar a política econômica e as reformas neoliberais de Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro. Antônio, é contigo. Almir, logo mais, a partir das 8 da noite, tem Economia Fácil versão estendida, correto? Isso, às 20 horas, às 8 da noite, Antônio. E eu vou tratar justamente disso, né? Nós vamos voltar a conversar sobre o crescimento, o dado de crescimento da economia brasileira, explicar com detalhes, né? Tentar elucidar que um crescimento, esse dado aí, essa exultante, alegria, esfuziantemente divulgado pela grande imprensa, nós vamos decompor ele, tentar analisar e explicar para os nossos amigos, trabalhadores e trabalhadoras, que é algo muito limitado no tempo e que a gente precisa, de fato, derrotar essa política econômica, né? Então, novamente, mais um espaço para a gente conversar a respeito disso. Então, a gente convida os nossos amigos a já mandarem perguntas para o e-mail economiafácil@gmail.com, ou podem mandar, deixar um recado nas nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, e, é claro, também para o nosso WhatsApp, né, Antônio? E aí a gente já vai se adiantando, né, já vai procurando colher quais são as principais dúvidas dos nossos ouvintes. A nossa transmissão do nosso programa, ele vai ter live no Facebook, depois, no dia seguinte, a gente põe lá no YouTube, e, é claro, você pode acompanhar pelo site, né, pelo streaming do site, www.tlwebradio.com, ou no aplicativo, né, os aplicativos de rádio online, você pode ouvir o RadioNet, você pode baixar nas lojas virtuais, né, como também o nosso aplicativo exclusivo, que ainda é interativo, né, que também você baixa lá na Play Store para aparelhos com sistema operacional Android, tá bom? Então a gente volta a conversar às 8 horas da noite de hoje, quinta-feira, 5 de dezembro de 2019. Antônio, é contigo. Só deixando registrado aqui o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, 21 é o código de área, 998336490. Um ótimo dia e até logo mais. Até logo mais, Antônio. Muito obrigado. Tchau, tchau, meus amigos e minhas amigas ouvintes. Se você perdeu algum trecho desse boletim, o Economia Fácil versão reduzida, é só entrar na página da rádio, né, que vai ficar gravado aqui nessa página, esse boletim, ou logo mais o Almir Cesar Filho sobe esse boletim também para o canal no YouTube do Economia é Fácil. Economia é Fácil. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Bom, encerramos aqui, então.